Voltamos. Tivemos um pequeno probleminha. Deixa eu avisar os grupos aqui, rapidinho. Pessoal, voltamos. Meu Deus, que bagunça. Deixa eu avisar o pessoal. Esperem só um minutinho, gente. É grupo demais da conta. Tem que achar os grupos aqui. Voltamos. A luz aqui caiu. Simplesmente assim. A luz acho que do bairro inteiro está sendo utilizada, né? Acabou caindo e não aguentou, né? Nem internet, computador. Ai, mas voltamos. Valmir, eu vou ler sua dúvida aqui, tá? Espera só um minutinho. Valmir, você fala de gerenciar uma drogaria à distância, como assim? Você fala eu gerenciar uma farmácia à distância, se eu conseguiria, ou se você tem um farmacêutico para gerenciar à distância? Eu não entendi. Você fala questão da mentoria ou questão você, por exemplo, você fazer me fala? Essa gestão à distância, como é que é? Como é que é? Você mora em cidade pequena? Você mora, como é que é a questão da população? É de bairro? Entendi. Qual que é o faturamento da sua farmácia? Esqueci de acender a luz, gente. Tá bom assim, né? Não precisa acender a luz, não. Entendi. Aqui, Valmir, você quer entrar ao vivo comigo? Que aí você explica melhor? Se você quiser, eu reparto minha tela aqui com você, você entra ao vivo comigo. Basta você estar com o telefone aí que eu te mando para você entrar aqui. Porque aí você explica direito como é que você está pensando, que você está precisando, né? E aí eu te faço essa semi-mentoria, vamos dizer assim. Não, então tá bom. Então pode perguntar por aí mesmo. A cidade tem quantos mil habitantes? Arujá? Aruja? Arujá. Arujá, São Paulo.
E aí você está perdido em relação a como fazer com os farmacêuticos ou com os clientes que só querem o outro farmacêutico. Entendeu? Qual que é o problema aí? É questão de gestão das pessoas, a gestão da drogaria. Se você quiser, você pode me chamar no WhatsApp, tá? Aquele número lá que eu mando no grupo. Se você quiser achar melhor, você pode me mandar pelo WhatsApp e a gente conversa. Que aí eu te respondo lá, né? Se você quiser mandar áudio lá para mim, a gente conversa direitinho. Eu nem lembro o que eu estava falando, gente. Mas vamos voltar, né? Não, beleza. Então eu aguardo seu áudio, tá? Não deixa de mandar que eu vou te responder lá no WhatsApp, então. Eu não lembro o que eu estava falando, mas eu acho que era em relação às coisas que eu trabalho, né? E como que a gente pensa errado em relação a não consigo fazer as coisas. Mas deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu não decidi fazer o que eu faço hoje do nada. Tipo assim, eu vou fazer um monte de coisa de uma vez. Eu aprendi isso, né? Eu não sei se vocês já leram aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, mas qual que é por que que o rico, ele sempre fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre? Não. Por que que o rico, ele tem mais dinheiro, para ele nunca tá bom, né? Vamos dizer assim. O que acontece? Quando um exemplo, você descobriu que você está trabalhando com uma coisa A, você ganha dinheiro com aquilo. E aí você já está trabalhando com aquela coisa A de um jeito que aquilo flui, de uma maneira que você consegue fazer um planejamento, ter horário vago, né? Ter dias disponíveis. Então, quando você faz esse tipo de coisa, você pensa assim, tá, então agora eu tenho um tempo livre. O que você faz nesse tempo livre? Lazer, né? A pessoa rica, não. Porque quem já é rico normalmente tem uma educação financeira, né, gente? A pessoa, ela vai atrás da educação financeira para não ficar pobre de novo. Pelo menos tinha que ser a maioria, né? Mas algumas pessoas fazem isso. Então, o que acontece? Se você, hoje, eu, nova, né? Eu falo que eu tô nova, obviamente, né? Enquanto eu tiver força para trabalhar, eu vou trabalhar. Só que, ao invés de eu sair de casa às 5 horas da manhã e chegar em casa às 7 horas da noite, né, trabalhando para os outros, eu faço isso para mim, entende? E eu nem faço assim, eu nem acordo 5 horas da manhã e nem chego às 7 horas da noite. Eu passo o dia inteiro em casa com as minhas filhas e quando elas dormem eu trabalho. Então eu consigo trabalhar nessas 5 funções dentro de casa, no horário que eu quiser. Lógico que eu marco um horário, eu planejo, eu tenho né, agora, inclusive, eu estou fazendo uma rotina em casa. Então, eu consigo fazer isso porque eu coloquei que eu ia fazer isso. Luciana, mas só o consultório já não estava bom? Tava. Tava bom, não estava ótimo, não estava excelente, não estava eu vou ficar milionária com o consultório. Entendem? Então, assim, todo mundo quer ter dinheiro. Isso é fato. Só que tem gente que tem coragem de assumir e tem gente que não tem coragem de assumir, certo? Tem gente que fala assim: não, o salário mínimo tá bom. Eu duvido. Eu duvido. Então eu falo dessa forma porque eu quero sim ganhar dinheiro, né? Eu quero trabalhar e ganhar dinheiro, obviamente. Então o que acontece? Eu trabalhava com uma coisa e essa coisa começou a fluir de tal forma que eu tinha tempo para fazer outras coisas, certo? E aí eu falei, bom, por que eu não vou fazer? Porque vai pegar o meu horário, porque eu não vou ficar com minhas filhas? Não, não vai. Então, por que eu não vou fazer? Entendeu? Por que eu não vou trabalhar naquilo? Por que eu não vou colocar para frente uma coisa que era para, né? Era para estar à frente. Gente, peraí só um minutinho que minha impressora resolveu ligar. Não tô acreditando nisso. Agora eu desliguei. Então, assim, eu trabalho com essas 5 coisas, porque essas 5 coisas eu fui adaptando, como eu falei com vocês. Eu tinha um consultório, eu tinha tempo livre, eu pensava na mentoria. Aí eu. Meu Deus. Não sei se vocês estão ouvindo, minha impressora tá aqui do lado, doida. Do nada ligando aqui sozinha. Gente, tô boba. Pronto, acho que eu desliguei. Acho que eu desliguei. Então, é isso que eu falo com vocês. Então,
qual que é a intenção dessa aula aqui? É que vocês tenham essas ideias e coloquem essas ideias em prática. Então, por exemplo, você não quer mais trabalhar para os outros. Então, você vai lá e cria uma mentoria, cria uma consultoria, cria alguma coisa que você consiga trabalhar para você. Ah, eu já tenho dinheiro para abrir meu consultório. Ótimo, abra seu consultório. Ah, eu já tenho dinheiro para montar uma drogaria. Ótimo, monte sua drogaria. Mas para ter liberdade, tanto financeira quanto geográfica, né? Ou seja, você poder viajar, você precisa arrumar coisas que te façam ter isso. E como farmacêutico, a gente nunca se imagina, né? Se eu te falar hoje, assim, você, sendo farmacêutico, você se imagina viajando para onde você quiser viajar, no dia que você quiser viajar, tirando férias quando você quiser? Eu duvido. Porque se você trabalha para alguém, você não consegue fazer isso. Você não pode viajar o que você quiser. Se você tem a sua farmácia, também duvido, porque aí é muito pior. Eu sei que você trabalha muito mais do que qualquer outra pessoa. Então, assim, o meu sonho sempre foi esse. Não estou falando para as pessoas abandonarem os empregos, tá, gente? Eu estou falando para que você tenha essa segurança de se chegar um dia e você falar assim, não, eu não quero isso mais, você consiga sair de onde você está. Então, por exemplo, eu comecei com a parte de perícia ano passado, final do ano passado, final de 2020, né? Então, eu não tenho total experiência em perícia. Eu já passei, né? Já fiz algumas assistências técnicas. E isso é uma coisa que eu consigo passar um conhecimento para alguém. Então, as pessoas, por exemplo, vêm me perguntar como é que faz, eu ensino de graça. Então, por isso que eu resolvi colocar na fraternidade. Então, quem hoje adquire a fraternidade, quem entra como membro da fraternidade, tem lá dentro o curso de perícia, o curso de gestão de pessoas e liderança, o curso de marketing, o curso de. Entendeu? Tem todo um curso lá dentro, né? Tem toda uma coisa lá dentro. Tem a formação completa de suplementação. Então, se você quiser abrir um consultório, você pode abrir e fazer essa prescrição de suplementos, onde vocês vão conseguir tratar pacientes. Isso eu posso falar com total certeza, porque foi o que eu fiz, é o que eu faço. Inclusive, eu continuo com as minhas consultas online. Então, assim, é muita coisa que eu consigo adaptar, entendeu? Deixa eu ver aqui. Qual a área que eu mais curto, Gabi? Então, eu me tornei especialista em suplementação, né? Na verdade, eu sou especialista em estresse oxidativo, mas se eu falar isso, ninguém entende, né? Então, eu falo que eu sou especialista em suplementação porque a suplementação que combate o estresse oxidativo. Eu sou apaixonada com a suplementação porque eu consigo evitar muita coisa, eu consigo evitar muita doença e eu consigo, inclusive, diminuir, né? Existem estudos já que comprovam que os suplementos podem retardar o Alzheimer, o Parkinson. Então, é muito interessante essa parte da suplementação. Mas, para mim, são áreas diferentes, né? Eu gosto, a suplementação, para mim, é sensacional, mas o marketing de farmácia, para mim, é uma coisa absurda, assim. Eu trabalho dentro da farmácia, né? Quando eu mudo o marketing da farmácia, eu trabalho com cheiros, né? Ou seja, perfume, com aroma. Eu trabalho com né, colocar aquele cafezinho, colocar um biscoitinho, fazer interação com as pessoas. Às vezes eu chego na drogaria e os balconistas tudo assim, com aquela cara de morto, e aí entra um cliente, eu atendo o cliente na frente do balconista, entendeu? Né? Pergunto o que ele tá precisando, lá, aí eu converso, aí ele fala assim, não, então tá, eu vou levar essas coisas que você me indicou. Aí eu viro pro balconista, porque eu não sei onde é que tá, eu viro pro balconista e falo assim, então tá, pega pra mim, por favor. O balconista fica assim, ó, com ele desse tamanho, porque ele ganhou a comissão dele e eu que vendi pra ele, sabe? Mas, tipo assim, uma coisa que eu gosto muito, até que eu falo, eu tive a minha drogaria, né? E aconteceu uma coisa muito feia, e aí eu tive que devolver a farmácia. Mas eu tive a sorte de ter ela por um tempo e de poder testar a minha teoria, de ter certeza que a minha teoria funcionava. Mas né, eu faço isso nas outras farmácias. Eu já falei que toda vez eu falo, né, que eu vou finalizar a minha carreira em drogaria. Um dia eu vou ter minha drogaria. Estou esperando minhas filhas crescerem mais um pouquinho. Então, eu falando com vocês esse negócio da parte da liberdade, né, liberdade financeira e liberdade geográfica, por que eu falo isso? Porque eu já tinha o meu consultório, né, e eu estava começando a fazer a mentoria, quando eu decidi que eu ia ficar em casa com as meninas, com as minhas filhas. Eu tenho uma filha de 11 e de 3 anos agora, né, que na época tinha 9 e 1 ano e pouquinho. E aí eu falei, não, eu não vou ficar longe delas, eu não quero essa vida, né, de ficar
o dia inteiro, deixando em escolinha, e chora, e aquela coisa toda, e tem que preparar as coisas, e aquela maratona de manhã. Eu odeio acordar cedo, e sabe? E eu ficava naquela assim, gente, como que, né? Meu Deus, eu não quero isso para mim. Então, eu tive total segurança de virar pro meu marido e falar assim, olha o nosso financeiro aí, vê o que a gente precisa fazer, porque eu não quero mais trabalhar fora, eu quero trabalhar em casa. Então, assim, na toa que as minhas mentorias, a mentoria com farmacêutico eu faço online, as minhas consultas hoje eu faço online, mentoria de drogaria, são 2 encontros presenciais, 2 encontros online, lógico que tem mais depois, mas eu falo assim, o básico, eu não fico indo, né, os dias todos na farmácia, tudo eu consegui adaptar de uma forma que eu fico o dia inteiro com as minhas filhas, o dia inteiro, né? Porque as minhas filhas estudam em casa, né? Agora na pandemia, obviamente, mas elas estudam em casa comigo, a gente pratica homeschooling. E aí eu ensino elas em casa, eu alfabetizo a minha filha mais nova em casa, e quando elas dormem de noite, eu venho e faço meu trabalho. Gravo meus vídeos do YouTube, gravo meus vídeos, as aulas da fraternidade, entendeu? Eu preparo as minhas lives, eu preparo as dicas diárias que eu dou no Telegram. Então, eu consigo fazer todas essas coisas. Logicamente que eu faço planejamento, que igual eu falei com vocês, eu tenho déficit de atenção. Então, eu tenho que fazer um planejamento, tenho que ter uma rotina. Até que vocês, né, não estão vendo o que está atrás de vocês, mas aqui tem um quadro que tem todas as rotinas pregadas aqui, ó. Tem essa aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Tudo é com rotina aqui em casa, porque senão eu não consigo, tem que ter um planejamento. E aí, eu faço isso porque eu consigo fazer. A partir do momento que eu consegui, que eu percebi, igual, por exemplo, né? Eu fazia isso e eu estava começando a dar mentoria, muitas mentorias. E aí, para dar essas mentorias, normalmente eu converso com o farmacêutico num dia, e aí a gente marca, é uma reunião que eu divido em 2 partes, né? A gente a gente se encontra num dia e na outra semana a gente se encontra. Então ele me conta o que ele quer, o que ele acha que ele precisa, como ele acha que vai fazer na primeira reunião, e na segunda eu falo com ele o que ele deveria fazer, como que ele deveria chegar, como que ele deveria fazer assim, assim, assado. Então são 2 encontros. O que estava acontecendo comigo? Eu estava indo dormir 5, 6 horas da manhã, fazendo as mentorias, preparando as mentorias individuais. E quando a minha família pegou Covid, né, que foi agora, nós pegamos Covid em abril, eu precisei ficar internada, porque minha imunidade estava tão arrebentada que eu tive que ser internada. Eu fiquei o caso mais grave aqui de casa. Minha menina de 3 anos nem tossia, ela tossiu, ela não teve nada. Meu marido, que é hipertenso, não teve nada. Né? Teve um diazinho de sintomas, mas passou. E eu, né, tive que ser internada, com oxigênio e tudo. Por isso, acredito eu, né? Logicamente que a gente não sabe nada desse vírus, mas acredito eu que seja por isso. A minha rotina é muito errada, né? Eu durmo 5, 6 horas da manhã, mas eu faço tudo isso em casa. Então, assim, agora que eu percebi que isso fez mal para mim, eu fui diminuindo isso. Então, eu agora peço um prazo maior. Então, por que eu peço prazo maior, gente? Porque eu fechei muita mentoria nos últimos meses. Então, eu prefiro fazer assim. Agora, mais para frente, eu vou fechar menos mentoria, porque aí eu não preciso pedir um prazo maior, né? A pessoa espera uma semana, igual todo mundo sempre fez. Então, eu não preciso disso né? Eu não preciso dessas coisas assim comigo. Eu hoje posso falar assim, eu não vou vender mentoria mais não. Não quero mais não. E pronto. E acabou. Entende? E se não der certo? Gente, se não der certo, vocês testaram. Sabe? É igual a parte da perícia. Tem gente que não entra na perícia porque pode acontecer de sair uma perícia gratuita. Ou seja, você não recebe, na verdade você recebe, mas é muito pouco comparado com a perícia que não é gratuita, né? Mas pensa comigo, você tá na sua casa sem fazer nada. Você ia ficar ali 30, 40 minutos no telefone. Fica 30, 40 minutos fazendo um laudo que você vai receber R$ 500. Eu não vou fazer não, porque meus laudos normalmente são R$ 5.000. Tudo bem, seus laudos são R$ 5.000 para quem tá pagando, mas e para justiça gratuita? Entende? Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas a perícia é assim. Tem a parte gratuita e tem a parte que paga. Né? De início, quando a gente pega a perícia, a gente só pega a parte gratuita, mas é a principal para o juiz te conhecer. E depois a gente passa, sabe? Então, assim, o que é R$ 500? Gente, o que é R$ 500? É muita coisa, R$ 500 é muito dinheiro. É muita fralda, né? Quem tem menino me entende. Então, assim, eu falo isso com vocês, que é justamente para vocês saírem da zona de conforto, né? A Tassiane tá aí, Tassiane é minha aluna. Tassiane não me deixa mentir o tanto que eu falo da zona de conforto. Em todas as semanas da autoridade farmacêutica, eu falei com os farmacêuticos, saiam da zona de conforto, sabe? Saiam, dê um passo à frente de onde vocês estão, tá? Porque se vocês ficarem aí,
vocês vão continuar aí o resto da vida, né? E não melhora, tá? Vocês falam, por exemplo, assim, meu sonho é ir na Disney. Tá, o que vocês estão fazendo para os sonhos seus se concretizarem? Se concretizar, né? O que vocês estão fazendo? Eu tô trabalhando. Tá, mas o que mais? Porque se você tá trabalhando, já era para ter dado tempo para você juntar dinheiro e ir. Por que não tá conseguindo juntar dinheiro? Porque eu gasto muito. Então, ganha mais dinheiro. Então, trabalha mais. Mas eu já trabalho todos os dias. Eu já trabalho de segunda a sexta. Então, trabalha sábado, trabalha domingo. Quando eu abri meu consultório, eu trabalhava sábado. Eu trabalhava de segunda a sábado, o dia inteiro. Aí a pessoa falava assim, mas eu não posso... eu não posso antes das 6. Eu falo, não, eu te atendo 6h30. E eu ficava no consultório até 8 horas, 9 da noite. Então, aqui o médico que atende no consultório hoje, que é eu trabalho numa clínica de especialidades, né? Meu consultório fica lá dentro. O médico que atende lá, ele sai de lá 11 horas da noite. E aí ganha muito dinheiro? Ganha muito dinheiro. Porque você imagina a pessoa que faz uma consulta 30 pessoas por dia por R$ 150. É dinheiro pra caramba. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que pegar e fazer, sabe? Não pode ter medo. Eu tenho uma aluna que trabalhava em distribuidora de medicamento, e aí ela falou comigo assim, eu entrei na fraternidade para eu sair da distribuidora de medicamentos e montar meu consultório. Mesmo eu falando, eu falei, olha, eu não ensino, dentro da fraternidade, eu não ensino burocracias sobre o consultório, né? Então, isso aí eu te ajudo a fazer. Se tiver dificuldade, eu procuro um contador para perguntar, eu procuro alguma coisa, alguma legislação do CRF, mas eu não falo na fraternidade que você precisa de ter documento tal e tal. Mas ela entrou na fraternidade para isso. Hoje ela tem um consultório dela e ela está fazendo agora farmácia estética para trabalhar com estética avançada, né? Então, assim, ela faz hoje o consultório dela e ela trabalha no consultório dela com prescrição de MIPs, tá? Com prescrição de MIPs. Ela tá aprendendo a parte de suplementação e tá colocando a suplementação devagar. Então, assim, vocês não podem ter medo de fazer as coisas, sabe? A gente tem muito medo porque a gente tem farmacêutico é muito julgado, farmacêutico é muito desunido. Infelizmente, a nossa classe é muito desunida. Mas a gente tem que dar muito valor, sabe? A gente tem que dar muito valor para que a gente saia disso, sabe? Para que a gente saia desse negócio aí. Deixa eu ver se tem mais dúvida aqui. Fernanda, tem um link debaixo aqui, na descrição do YouTube, tem o link, Fraternidade Farmacêutica. É só clicar que você vai direto lá para a página, tá? E aí, quem entra na fraternidade tem acesso a tudo que tem lá durante um ano, tá? E o que é a fraternidade? É uma junção de coisas. Então, tudo que eu vou estudando, eu coloco lá. Então, eu aprendi agora de perícia, eu coloquei lá. Eu fiz um curso de gestão de drogarias, porque um dos meus alunos pediu um curso de gestão de drogarias e farmácias. Então, eu fiz o curso e agora eu vou colocar lá também. Então, é uma junção. Tudo que eu vou colocando lá durante um ano, você tem acesso, tá? E depois a renovação não é o mesmo valor que tá. Porque a fraternidade, ela sempre vai aumentando. Ela começou a R$ 500, ela começou por 497 lá em setembro. E tiveram as primeiras turmas, que foi justamente para testar isso, né? Testar essa minha ideia de colocar conteúdos lá dentro. E esse mês ela tá 1.297. Então, essa turma de agora vai adquirir ela 1.297. Então, assim, você pode pagar em 12 vezes, não tem problema. E tem a parte, e tem quem faz também a fraternidade quando vai renovar. E aí a pessoa, quando vai renovar, ela não renova a fraternidade pelo valor que tiver a fraternidade, ela renova por um valor bem mais baixo, tá? Com desconto. Gabi, a área de marketing é muito interessante, tá? A área de marketing é uma das que eu sou mais apaixonada, porque você mexe muito com a pessoa, né? Você pensa o tempo todo na pessoa. Então, assim, a experiência de alguém que entra numa farmácia, qual que é a experiência dessa pessoa? Ela vai... quando você chega na frente da drogaria, o que decide para você entrar ou não é o marketing que a drogaria faz. A cor da farmácia, é o cheiro da farmácia, é quem tá lá dentro, é a luminosidade da farmácia, tudo isso é marketing, entendeu? Não precisa, se você quiser, por exemplo, você pode ficar num lugar específico, por exemplo, você pode ficar só na parte de sentidos, por exemplo. Você trabalha a parte de marketing na parte de sentidos. Então, você vai trabalhar só os sentidos. Como é que você trabalha a visão da farmácia? Você muda cor, e aí tem as cores específicas que proporcionam isso, proporcionam aquilo. Você trabalha questão de cheiro, então o aroma da farmácia, né? Você precisa ter um aroma específico, ou você pode misturar um aroma de, sei lá, lavanda com menta e não sei o quê. Então tem várias coisas dentro do marketing que você pode subdividir. Eu prefiro ser aquele basicão, né? Que entende de tudo um pouquinho,
e aplica de tudo um pouquinho e consegue uma coisa muito grande. Às vezes é uma mudança que a pessoa de fora, o cliente, ele nem percebe. Ele nem percebe que você fez uma mudança ali. Mas aquilo ali fica na cabeça dele sem ele nem perceber, fica no subconsciente dele, tá? É muito interessante. Gabi, eu acho sim, tá? Eu acho sim, porque quando eu comecei como mentora, né, como consultora, eu meio que não tinha experiência. Eu tinha, mas não tinha, entendeu? Porque experiência é o seguinte: experiência você chega e, e fala assim: olha, eu cobro tanto porque eu fiz tanto, eu fiz tudo isso por tal lugar, eu fiz isso por tal farmácia. Então eu cobro 7 mil reais na minha mentoria porque eu faço o faturamento aumentar em 20% no mês seguinte. Então, a experiência é boa por isso. Mas quando você não tem experiência, igual eu no início, por exemplo, mesmo tendo a experiência de ter testado em outras farmácias, eu cheguei na primeira farmácia e falei assim: olha, eu preciso testar isso daqui. Lógico que não foi dessa forma, né, gente? Foi bem mais formal do que isso. Mas eu cheguei e deixei claro pro dono, falei assim: olha, você só tem a ganhar, porque eu vou fazer um marketing para você de graça. Obviamente que tudo que eu precisei de fazer em relação a papel, então, por exemplo, olha, eu indico que você faça um panfleto assim, eu indico que você mande um imã de geladeira assim, eu indico que você faça tal coisa assim, assim, que você mude isso, que você faça aquilo no telefone, que você faça isso no WhatsApp. Tudo isso que eu fui falando com ele foi fazendo. Foi um gasto para ele, né, que obviamente virou um lucro depois, porque isso teve uma melhora muito grande. Mas foi um teste, entendeu? Então, assim, eu peguei o que eu sabia, eu peguei o conhecimento que eu tinha, que é o que eu filtro hoje na fraternidade, é isso. Eu filtro o meu conteúdo. Então, por exemplo, eu fiz curso de marketing, eu fiz curso de marketing farmacêutico com uma arquiteta de marketing. Ela é arquiteta de drogaria, para vocês terem ideia. Ela coloca os objetos na farmácia da forma que o marketing, né, ele fica deslumbrante na farmácia e não é uma coisa cara, porque você vai só mudar as coisas de lugar. Então, eu fiz curso como arquiteta de drogarias, eu fiz curso de marketing, eu fiz curso de marketing digital, que é uma das principais coisas atualmente. Marketing digital é uma coisa que me salvou, porque eu não tinha, ninguém me conhecia aqui quando eu cheguei no consultório, então o marketing me salvou. Então, assim, tudo isso para mim é essa experiência. Eu cheguei, por exemplo, no consultório, eu nunca tinha tido um consultório, entendeu? Quando eu abri meu consultório, eu nunca tinha tido um consultório. E aí, eu vou contar para vocês rapidinho aqui como que eu montei meu consultório do zero e sem dinheiro nenhum, tá? Eu não gastei nada para abrir meu consultório. Como que eu fiz isso? Eu tava na loja do meu marido tem uma loja aqui em Garapé de informática, de suporte, né, de TI, e aí eu tava lá e chegou um médico lá, e esse médico é dono dessa clínica bem na frente da loja do meu marido. E aí eu né, vi quem era e tal, falei, não, beleza, depois eu vou lá conversar com ele. Quando eu cheguei lá para conversar com ele, ele pegou e falou comigo assim: traz seu portfólio para mim, traz seu portfólio e seu currículo para dar uma olhada, mas vamos conversar assim. Aí eu já levei meu portfólio todo bonitinho, fiz um portfólio com, né, com as coisas. Portfólio assim, gente, que eu fiz. Eu fiz portfólio com meus cursos, meus certificados, né? Eu trabalhava com estética básica, eu estava acabando de formar em estética avançada. Então, eu trabalhava com estética básica, então eu mostrei algumas fotos de coisas que eu fiz, de né, massagem, essas coisas assim. Eu tinha experiência com micropigmentação, eu já fui micropigmentadora, então eu levei, coloquei isso no portfólio. Tudo que eu tinha feito, coisa boba que eu tinha feito, até que eu tinha vendido donuts, eu tinha colocado no meu portfólio. Então, eu fiz esse portfólio, preparei e levei para ele. Quando eu cheguei lá, eu falei a proposta, eu falei, olha, eu sou farmacêutica, eu quero montar um consultório farmacêutico, eu sou especialista nisso, 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 eu faço assim, 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 eu tenho os experimentos, né, os testes que eu faço com o pessoal da minha família, minha tia, minha mãe, meu pai, e eu fui contando para ele, e ele ficou, né, assustado, porque ele não sabia o que era aquilo, mas ele falou assim, ele pegou meu portfólio, nem olhou meu portfólio, olhou meu currículo, os cursos, e falou assim, não, pelos cursos que tem aqui, você pode pegar sua sala já. E aí eu falei com ele, falei, olha, mas eu não posso pagar aluguel, porque, né, eu não estou trabalhando, eu não posso pagar aluguel. Eu posso ficar, né, eu fico no consultório, deixo, né, arrumo o consultório lá, e assim que as pessoas forem pagando a consulta, eu pago uma porcentagem? Aí ele falou, pode. E ficou assim, ou seja, eu cheguei lá, tinha a sala,
A sala já tinha a mesa, já tinha maca, que depois eu levei uma maca minha, que eu tinha uma maca portátil, eu levei a minha maca para lá. Então, tinha sala, tinha maca, tinha cadeira, tinha um arquivo para guardar os prontuários, já tinha tudo, inclusive o próprio prontuário. Eu não gastei nem para imprimir meu receituário, para vocês terem ideia. Então, quando eu cheguei para fazer isso, eu não tinha experiência nenhuma com consultório, tá? Eu não tinha experiência nenhuma com consultório, eu nunca tinha feito uma consulta com a pessoa, ou seja, quando chegou meu primeiro paciente, eu falei assim, e agora? O que eu faço? Como que eu chamo essa pessoa? Como é que eu converso com essa pessoa? Só que eu tinha estudado muita coisa, né? Eu tinha estudado muita anamnese, eu converso muito, então para mim foi muito mais fácil fazer isso. Então, a teoria, ela é muito boa, inclusive sem a teoria a gente não faz a prática, né? Mas só teoria não vale, você tem que colocar em prática. Como é que você vai colocar em prática sem experiência? Entendeu? Tendo experiência. Então você vai ter que ter experiência em algum momento. Então, assim, eu sei que é difícil, né? Né, você tá com a bebê de 5 meses, eu sei que é bem difícil, mas não deixa de tentar fazer alguma coisa, não deixa de sair do lugar. Porque eu tenho certeza que quando chegar o momento de você voltar a trabalhar, por exemplo, ou começar a trabalhar e deixar sua filha em casa, você vai arrepender de não ter feito isso, entendeu? Eu falo por experiência própria. Quando você tiver que deixar sua filha na escola, ou com a sogra, ou com o sogro, ou com seus pais, para você ir trabalhar, você vai arrepender de não trabalhar em casa, né? Porque é uma coisa que hoje eu tenho total convicção do que eu fiz, eu não me arrependo hora nenhuma, porque justamente eu fico do lado das minhas filhas, eu tô vendo elas crescerem, tá? Então era isso que eu sempre quis, é isso que eu sempre quis. Não estou falando que você tem que ser assim, tá? Tá, Gabi? É porque eu falo desse jeito que parecendo que toda mulher tem que ter esse sentimento, toda mãe tem que ter esse sentimento, não é assim. Mas para mim, eu farmacêutica, já formada, eu fiquei naquela assim, gente, mas como que eu formada, né, não consigo ter condições de ver minhas filhas crescerem porque eu tô trabalhando. E aí a gente acha que a gente tá vendo o filho crescer, mas a gente só fica com ele 3 horas por dia, porque ele dorme cedo. Então é muito triste isso, tá? Então não espera acontecer alguma coisa para você tomar uma decisão. Porque até lá, ó, suponhamos, você tem aí um mês, né? Um exemplo, você vai trabalhar quando ela tiver 6 meses. Você tem um mês para você aprender. Se você demorar um mês para aprender e ter que começar a trabalhar, vai juntar a criação dela junto com o seu trabalho, aí você não vai conseguir sair do lugar mesmo, entendeu? Aí que você não consegue. Então, eu acho, inclusive, que você precisa sair da zona de conforto agora mesmo. Ô, Valmir, tinha muito isso. Tinha muito isso. Segundo os peritos, tinha muito isso. Mas a perícia é uma coisa que não é. Gente, ninguém sabe. Pra vocês terem ideia, aqui em Minas existem 20 peritos farmacêuticos. 20. Nós temos 850 e cacetada de cidade. Ou seja, não é nenhum por cidade, entendeu? Então, se surgir um caso, o juiz não vai chamar a mesma pessoa. Então, eu, por exemplo, eu cadastrei em Minas, né? E cadastrei para todas as cidades, ou seja, qualquer lugar pode me chamar, né? Porque se me chamar, eu falo assim: olha, eu cobro tanto, minha passagem é tanto, eu vou gastar assim, isso para fazer a perícia, eu cobro no mínimo 5 mil, tá, gente? Uma perícia. É no mínimo 5 mil reais. E quando você é assistente técnico, ou seja, você é tipo um perito contratado pelas partes, você cobra muito mais, tá? Eu falo tranquilo mesmo. Mas não tem isso mais não, tá, Valmir? Não tem isso mais não. Já passou. Nossa, Tassiane, que legal. Que legal. Muito bom. Muito bom mesmo. Essa da consultoria na farmácia, então, depois você vai poder montar uma mentoria para outras farmácias e cobrar por isso, entendeu? E usar a farmácia do seu amigo como referência, porque além de ele te indicar, né, você vai conseguir tirar fotos, você vai conseguir essas coisas todas. Jacira, eu acredito que sim, tá? Eu acredito que sim, porque você trabalha com uma junção. Então, por exemplo, lá dentro da fraternidade, eu ensino parte de redes sociais. Eu ensino como você começa a trabalhar com redes sociais. E nisso, você aprende como que você faz, por exemplo, anúncio no Facebook. Né? É uma das coisas que mais traz assunto para mim. Por exemplo, quando eu comecei a fraternidade farmacêutica, quando eu montei a fraternidade, eu não dava curso em lugar nenhum. Eu não dava aula em lugar nenhum. Minha primeira turma da fraternidade, ela entrou assim de corajosa. Mas como que eu achei a turma? Na internet.
entendeu? Eu não tinha audiência. Se vocês olharem meu Instagram não é de grande audiência. Eu não tenho grande audiência, porque meu Instagram é para meus clientes, é para os meus pacientes. Lá eu ensino coisas de suplementação de forma leiga. Então, eu não tinha nenhuma autoridade, né, que a gente fala na internet, para que eu conseguisse chegar nesse ponto, entendeu? Então, como que eu fiz com que as pessoas entrassem na fraternidade comigo, acreditassem nessa ideia comigo? Internet. Então, eu acredito sim que é possível começar totalmente online e continuar online, porque eu, por exemplo, hoje, eu vou no consultório uma vez na semana e só atendo novos pacientes. Os meus pacientes mesmo, que eu já atendi, já é só online. Eu não atendo lá mais, não. Porque é uma vez só para fazer alguns exames, pedir alguns exames, para fazer alguns testes físicos e essas coisas assim. E aí eu peço exames e aí a gente começa o tratamento com suplementação, né? Porque de nada adianta você conhecer suplementação e não saber como que você suplementa isso, né? Então, a primeira vez que eu vou conversar com o paciente, eu converso com ele fisicamente. Depois disso, eu passo a ser online. Então, eu acredito que pode ser sim online, até porque você vai começar. Hoje tudo é online, né? Então, tanto o seu contato como você pedir exames laboratoriais. Você pode entrar em contato com laboratórios para serem parceiros, né, perto do seu paciente. Você pode conversar com esse laboratório. Você pode limitar somente na sua cidade. Então, eu, por exemplo, hoje, eu não limito mais porque eu não faço mais anúncio. Mas eu não atendo só a minha cidade, mas é porque foi indicação. Então, foi um tio que foi passando, e foi passando, e foi passando, e foi chegando as pessoas, então eu atendo pessoas de outros lugares, mas por causa de indicação. Aqui na minha cidade, quando eu fazia anúncios no Instagram e no Facebook, eu fazia para a minha cidade focado, né? E nisso tem uma forma certinha de fazer, de você achar um público certinho que procura sobre isso. Mas eu acho sim, é super possível, tá? Começar online. Gabi, eu falo que é sensacional, assim. É uma das coisas que eu mais. Se hoje eu não trabalhasse com nada disso, eu continuaria em casa e eu e meu marido e a gente ia dar um jeito de fazer alguma coisa. Então, quando eu fiquei desempregada a primeira vez, que eu já estava casada, a primeira coisa que eu fui fazer foi brigadeiro. Eu já era farmacêutica, fui vender brigadeiro gourmet, fui vender donuts. Né? Donuts era uma novidade, né? Então, assim, a gente tem que sair do lugar, né? Tem que sair por causa disso mesmo. Quais conhecimentos de farmácia? Como assim? Não, eu sou farmacêutica, né? Nós somos farmacêuticos. Você, como farmacêutico, você pode ser perita no que você entende. Então, por exemplo, eu hoje eu faço perícia, por exemplo, em pessoas que processam drogarias, eu protejo drogarias, né? Então, um consumidor entrou com um processo contra a drogaria me contrata para eu falar assim, não, o que ele fez é isso aqui, pronto, acabou. Entendeu? Como assistente técnica, no caso. Como perita, o juiz te nomeia para você fazer isso. Então, por exemplo, tudo que envolve medicamento, fraude, adulteração, envenenamento, overdose, doping, tudo isso é relacionado com medicamento, certo? Então, tudo que tem medicamento, você pode atuar como farmacêutica. Eu coloquei a parte de drogaria, porque eu conheço a parte de drogaria, e eu estudei toxicologia. Esses últimos meses, eu fiz um intensivão de toxicologia, eu fiz toxicologia analítica geral e forense, e eu peguei essa área também. Então, eu pego a área de toxicologia também. Mas, para você ter uma ideia, surgiu para mim uma assistência técnica. A assistência técnica é o seguinte, gente. Acontece o processo, certo? Tem um processo judicial. E aí, o juiz fala assim: bom, eu não tenho capacidade técnica de, por exemplo, um funcionário processou a empresa que ele trabalhava, né? A empresa que trabalhava, porque depois que ele tomou o medicamento que a empresa deu para ele tomar, ele passou a ter coisas no fígado, sei lá, começou a ter doença no fígado, um exemplo. E aí ele alega, ele fala, não, porque a empresa me passou o paracetamol. E o paracetamol, isso assim, vamos supor que está no processo, né? O cara entrou contra a empresa. E aí o advogado fala assim, a gente está processando a empresa tal,
porque o meu cliente falou que tomou o paracetamol e lá na empresa ele foi obrigado a tomar porque ele estava sentindo dor de não sei o quê, estava com febre, e aí a médica do lugar deu para ele, e depois que ele tomou esse paracetamol, ele começou a sentir dores, e quando ele foi ver, ele estava com hepatite medicamentosa, cirrose medicamentosa, qualquer coisa assim. E aí, o juiz fala assim, não, tá, mas aí a empresa vem e fala, não, porque não é possível, não tem como ter acontecido isso e tal, não aconteceu. O que o juiz fala? Ó, já que vocês não entram num acordo, e eu não tenho capacidade técnica para falar se o paracetamol causa isso ou não, eu vou nomear um perito. Aí o juiz vem e te nomeia como perito, certo? Quando o juiz nomeia um perito, as partes, ou seja, tanto a defesa quanto o réu, réu e defesa é a mesma coisa. Tanto quem está acusando como quem está sendo acusado contratam assistentes técnicos, certo? E aí, os assistentes técnicos são nada mais, nada menos que os peritos das partes. O nome é diferente porque não é uma coisa do governo, não é o TJ que vai te pagar, são as partes, certo? Então, os advogados entram em contato com você e falam, olha, eu preciso de você para fazer um laudo de tal lugar, entende? Aí você, como perita, o que você vai fazer? Você vai na empresa, vê como que funciona a parte de medicação, vê qual o medicamento que foi dado, vê o prontuário da pessoa. Ah, não, ele tomou um medicamento só. Aí, o que você vai falar no seu laudo? Você vai colocar que o paracetamol é um medicamento assim, assim, assado. Aí você vai falar o que você sabe. Você não vai colocar termos advocatícios, sei lá como é que é o nome. Você não vai colocar esses termos do direito, sabe? E você vai colocar os seus termos. O paracetamol é um medicamento anti-inflamatório que pode causar, um exemplo, a hepatite medicamentosa, caso seja tomado 5 comprimidos por dia durante uma semana, ele pode fazer isso. Então, você, como perito, acabou de afirmar que o fato daquela pessoa ter tomado um comprimido não foi isso que causou, entende? Você, como perito, você não pode ser imparcial, você tem que falar um ou outro. Então, você, como assistente técnico, você ia fazer o contrário. Se você fosse assistente técnico do cara, você ia falar assim, não, mas a empresa ela tinha que ter visto que ele já tinha alguma coisa e o paracetamol foi lá e piorou isso, entendeu? Então, é diferente. Então, assim, existem várias coisas para trabalhar. Pra vocês terem ideia, hoje eu atendi uma pessoa que eu vou fazer assistência técnica dela, porque ela nem abriu o processo ainda. Eu vou fazer assistência técnica dela de um caso de morte por Covid que ele acha que não foi Covid. Então, olha só, tipo, do nada apareceu isso. Por que eu fui chamada? Porque ele está com dúvida nas medicações que foram aplicadas no hospital, entendeu? Mesmo não sendo uma farmacêutica hospitalar, eu conheço sobre medicamentos, né? E aí, o que você faz? Você estuda. Aí eu peguei um processo que fala sobre medicamentos oncológicos. Eu não sou oncológica, então eu não vou pegar o negócio. Não, você vai estudar. Você fala, não, eu aceito esse processo. Você estuda lá o que é, entendeu? Então é isso que acontece. Não tem uma especialidade assim. Você não tem que especializar em alguma coisa. Obviamente, quanto mais cursos você faz, mais cursos você cadastra no TJ, ou você tem no seu currículo, mais fica chamativo, mais as pessoas gostam da sua atuação, entendeu? Mas não tem uma coisa específica, não. Sim, essa parte de toxicologia, Jacira, eu vou colocar dentro da parte de perícia judicial, tá? Só deixando claro para vocês, quem for entrar na fraternidade não tem ainda o curso de perícia lá dentro, tá? Eu vou colocar agora. Então, eu vou começar a carregar os vídeos para lá agora, tá? Mas por isso que eu vou fazer a parte de perícia lá dentro, porque não tem no mercado um curso de perícia farmacêutica específica para gente. Então, tudo que eu for fazendo, ou seja, todas as coisas que eu for aprendendo, todos os laudos que eu for pegando, né? Todas as assistências que eu for fazendo, tudo isso eu vou levar para vocês de exemplo, tá? Então, tudo que eu tiver de experiência, vocês vão ter também, tá? Então, lá dentro vai ter a parte de toxicologia na perícia, né? Como que você usa isso na perícia? Pra vocês terem ideia, eu finalizei meu curso de toxicologia, né? Ninguém sabia que eu tinha finalizado, obviamente. Eu tinha acabado de finalizar o curso de toxicologia geral. Apareceu para mim um caso de envenenamento por mata-mato. E aí eu lembrei na hora das coisas que eu tinha estudado, né? De ser um tipo lá o tipo do mata-mato é um tipo de como é que fala? Gente do céu, minha cabeça está muito ruim.
Esqueci. Tô lembrando de adubo e conservante, não é adubo e conservante. Ele é um pesticida da classe tal e que melhora com medicamento tal. E como é que você sabe que foi isso? Como é que sabe que foi aquilo? Então, eu fui formando em toxicologia, eu peguei isso. E aí, e se eu não tivesse o curso de toxicologia, eu ia pegar o caso? Óbvio que eu ia pegar o caso. Eu ia estudar o curso de toxicologia uma semana, entendeu? Mas eu acho muito interessante, principalmente para a gente colocar isso tudo num lugar só. Eu criei a fraternidade para isso. Então, se daqui, sei lá, 3, 4 meses eu fazer uma outra coisa, por exemplo, agora eu descobri que você consegue trabalhar indústria à distância, sei lá, um exemplo, tá, gente? Eu vou levar isso para vocês na fraternidade também, entendeu? Então, tudo o que tiver que eu for fazer, tá lá dentro da fraternidade. Até porque quanto mais a gente ensina, mais a gente consegue, né? Quanto mais a gente consegue conhecimento. Então, por isso eu gosto de ensinar. Como se cadastrar para ser perito judicial? Jaque, a gente se cadastra no site do TJ, tá? TJMG. Eu não sei de onde que você é, mas aqui em Minas tem que pagar uma taxa de inscrição municipal, você tem que tirar na prefeitura da sua cidade, mas em outros estados não precisa. Então, por exemplo, São Paulo eu sei que não precisa e Rio eu sei que não precisa, mas os outros eu não sei. Mas é isso, você cadastra lá no site do TJ do seu. Eu falei TJMG, né? É TJ do seu estado, TJ sei lá, TJBA para Bahia, né, TJSP para São Paulo. Então, você cadastra um TJ do seu estado e lá tem as coisas, tem documentos que pedem lá, tá? Tem os documentos certinhos. Não, Gabi, é pesticida mesmo. Eu lembrei. Eu lembrei. Pois é, Jaque, de Aracaju. Eu não sei se Sergipe precisa, tá? Mas é só você olhar lá. Eles pedem uma lista de documentos que você carrega quando você vai fazer seu cadastro. E aí é o seguinte, você cadastra como perito no site do TJ. E aí, lá no site, eles te pedem umas documentações que você consegue na internet mesmo. Acho que só a inscrição municipal que você precisa da prefeitura. E nisso eu nem precisei ir na prefeitura da minha cidade. Eu liguei, eles me pegaram meus dados, pediram um e-mail, mandou um e-mail, me mandaram a guia, eu paguei e pronto, resolveu. Mas aí você precisa de uns documentos assim, aqui em Minas, que é esse, né, que paga, que eu falei. E aí, eles analisam a sua documentação, se tiver tudo certinho, eles te habilitam. Aí, a partir do momento que eles te habilitam, você se torna um perito judicial. E aí, eles vão te nomear através das coisas, né? Só que não é só cadastrar, né? Você precisa ter uma forcinha de vontade aí, porque tem várias coisinhas que a gente precisa fazer para que o juiz nos veja. Porque, assim, tem gente que fala assim, eu cadastrei como perita e tem 2 anos já e nunca me chamou. Aí vem o outro e fala assim, eu cadastrei com 2 meses e me chamou. Por que acontece isso? Se você está, por exemplo, numa cidade que não tem nenhum perito, o primeiro caso que aparecer vai ser você que vai ser nomeado. Por quê? Porque o juiz vai bater lá no site e vai falar assim, tá, fulana de tal é perita aqui na cidade tal. Então eu vou colocar ela, vou intimar ela. Mas, por exemplo, você trabalha num lugar que tem um monte de perito, por exemplo, Aracaju, né? Então, você vai trabalhar em Aracaju, provavelmente vai ter mais peritos, não sei farmacêuticos, né? Mas vão ter mais peritos, eu acho. E aí, você consegue, por exemplo, conseguiu se habilitar bonitinho. Você tem que pegar, imprimir um currículo seu bonitinho, faz um cartão de visita legal, né, específico para isso, faz um cartãozinho de visita, visite os escritórios de advocacia, falando que você é assistente técnica farmacêutica, tem experiência em tal área, ou não, tem cursos em tal área, você faz perícias assim, assim, assim. Né, tem um jeito lá de falar que melhora lá a audiência para a pessoa. Aí o que você faz? Você vai nos fóruns e conversa com o juiz ou com o auxiliar do juiz, né, para se apresentar. Fala, olha, eu sou farmacêutico, eu faço isso, isso, isso. Eu agora sou perito judicial e entrega para ele o cartão. Por quê? Ele vai lembrar de você quando acontecer uma perícia, quando precisar de uma perícia, entendeu? Então você precisa levantar, eu falo muito pro pessoal isso. Levantar a bunda da cadeira é uma das principais coisas que a gente tem que fazer depois que você torna perito. E depois que você se torna perito, fez isso, foi nos fóruns, visitou, rapidinho começa a aparecer intimação para você. E aí você que sabe, se você quer ser só perita ou se você quer ser perita e assistente judicial, né? As duas coisas, elas só se conflitam no mesmo processo. Então, por exemplo, você foi assistente judicial da empresa A, e aí a empresa A foi processada de novo e o juiz precisa de um perito. Se você for assistente da empresa A há menos de 2 anos, você não pode ser o perito desse caso. É só isso.
entendeu? Não tem mais nada. Então, você pode ser as duas coisas, inclusive. Tem gente que é só perito, tem gente que é só assistente técnico, né? Eu gosto dos dois, que o que vier, eu pego, né? Qual o tempo para dar o aval do resultado da perícia? Como assim, Valmir? Você fala de prazos da justiça, em questão da assistência? Como é que é? Porque nós temos o prazo, né? Nós temos um prazo, a partir do momento que o juiz intima a gente tem um prazo, o prazo que a gente teria. Pois é, o juiz, isso a gente tem que dar uma estudada, tá? Essa parte do direito em si, eu estudei uns 2, 3 cursos para entender isso, mas não é nada muito complexo. Basicamente, a gente tem um prazo quando o juiz nos nomeia, mas tudo isso é explicado. Então, por exemplo, o juiz vai te nomear para um caso e ele vai falar assim: fulano de tal está nomeado e precisa emitir a sua proposta de honorários em 5 dias úteis. Então, você tem 5 dias úteis para falar com ele se você aceita, porque você pode recusar qualquer perícia. Você não precisa aceitar qualquer perícia que apareça. Por exemplo, às vezes apareceu uma perícia de um processo que é de uma pessoa que você conhece. Aí você fala assim: não vou fazer não, porque vai que eu dou a perícia pro lado errado. Você pode recusar. Aí você recusa por problemas pessoais, por exemplo, mas tem que ser formal, né? Obviamente. E aí tem os prazos. Então, assim, o próprio juiz já fala isso. Já fala como é que é o processo, ele te envia o processo. Você tem 5 dias úteis para responder o e-mail do juiz falando se você quer ou não, e já com a sua proposta de honorários. O que é essa proposta de honorários? Você calcula tudo. Então, por exemplo, às vezes você vai fazer uma ação que é só, por exemplo, para quem sei lá, gente, uma coisa pequena, né? Foi um cupom fiscal errado, um exemplo, de uma drogaria. E aí a pessoa processou isso, e aí era só um remédio, por exemplo, o valor da causa vai ficar em torno de 5 mil, você não vai cobrar 5 mil de laudo, entendeu? Isso é uma coisa simples, é uma coisa só de você pegar o medicamento e falar que o medicamento fez isso ou não, né? Se a pessoa vendeu errado ou não, você cobra uma coisa menor. É na sua cidade, você não precisa se deslocar. Ótimo, já não cobra deslocamento. Então, mas tudo você coloca no horário. Então, por exemplo, se você for convocado, for intimado para uma outra cidade, dentro dos seus honorários, vai ter lá o valor das suas passagens, seja de avião, seja de ônibus, o que tiver, entendeu? Então, se me chamarem para fazer uma perícia lá em Salvador, eu vou, tranquila. Mas eu vou falar com eles assim: olha, eu cobro tanto, por quê? Né? E aí vai ter lá especificado. Eu cobro tanto, porque eu vou ter tanto disso para fazer o laudo, eu vou trabalhar tanto tempo para fazer o laudo, eu vou fazer os testes no laboratório tal, eu vou viajar, e aí a passagem ida e volta é tanto, então meu honorário vai ficar em 8 mil reais. Um exemplo, entendeu? Porque a passagem foi 3 mil, não sei o que, foi mais 2 mil, entendeu? Então, você manda essa proposta de honorário para o juiz, e tem os dias específicos. E aí você manda isso, e quando você faz a perícia, você tem até 20 dias antes, né? Até 20 dias antes do processo, da audiência, para entregar isso, para entregar esse laudo, tá? Então, tem prazos que são curtos, tem prazos que são imensos. Eu fiz agora um laudo, por exemplo, de um processo que está rolando desde 2013, pra vocês terem ideia. E até agora eles estão caçando assistência técnica e laudo para comprovar o processo. Então, e aí tem isso também. A perícia, ela tem esse ponto negativo. Você cobra um honorário e você só pode receber total quando acaba o processo. Então, tem processo que vai longe, né? Então, o que você faz? Quando você pediu o honorário, você já pede a entrada de 50%. Então, ele te dá 50% agora e 50% quando acabar o processo, entendeu? Porque aí, se você, por exemplo, fica para lá, né? O processo demora para acabar, pelo menos você recebeu 50% daquilo, entendeu? O que acontece? Quando sai esse processo, quando sai a intimação, você dá uma lida no processo e vê se enquadra, né, na sua
em alguma coisa que você fala assim, se eu estudar um pouquinho, eu pego isso aí. Então, por exemplo, esse dia saiu um processo para um colega que é engenheiro, né? E ele é engenheiro, e saiu um processo para ele em relação a uma... Esqueci o nome. Não é casa, não. É tipo granja, sabe? Granja, né? Onde fica as galinhas, não é isso? É tipo, o processo era contra uma granja, ou era a granja estava movendo o processo, eu não lembro. A estrutura da granja proporcionava que os ovos tinham salmonela. E aí, como era estrutura, não é que tinham salmonela, né? A estrutura da granja, ela não evitava que os ovos saíam de lá com salmonela. Então, o que o engenheiro fez? Ele negou isso porque ele sabia qual que era a temperatura que a salmonela ficava? Não. Ele falou, vou. A estrutura eu sei. Tem que ter isso e isso na estrutura. Tá, eu vou olhar se tem ou não. E aí, lá na hora, perguntou. O que ele pesquisou? Ele foi lá e pesquisou qual a temperatura que a salmonela vive. Aí tem lá, salmonela vive de não sei quanto a não sei quanto. Pronto, eu tinha que ter de temperatura de não sei quanto a não sei quanto. Entendeu? Não é nada a ver com engenharia, mas tem engenharia no meio, porque ele, né, o negócio era uma estrutura ali, era uma casa. Então, dá tempo sim. Tá? Dá tempo de estudar, dá tempo de você saber. Obviamente, você tem que ficar atento, né? Porque você tem prazo para entregar. Você pode postergar esse prazo, né? O juiz, por exemplo, ele te deu 30 dias para você fazer esse laudo. Ele te deu 30 dias para você responder esse laudo, e aí deu 30 dias, você não conseguiu finalizar o laudo por alguma coisa muito específica, tipo assim, um exame, por exemplo, né? Você pegou a amostra na perícia e fez o teste, mandou para o laboratório lá no Rio e não chegou ainda, aí você manda para o juiz, ele te concede mais metade do prazo, ou seja, mais 15 dias. Então tem isso, tem essas coisas que são. Tudo é conversado, entendeu? Mas nada de frescura nesse meio, né? Não tem isso, não. Tá? Pessoal, tem mais alguma dúvida? Tem mais alguma dúvida de vocês? Quem quiser se tornar membro da fraternidade, entra no clica no link, tá? Que tá aqui na descrição. É o primeiro link que tá aí. E lá tem tudo que vocês precisam, inclusive, né, para se tornarem mentores. Eu falo que a fraternidade ela é para criar mentores, né? É como se fosse a mentoria individual comigo, porém eu dou aulas lá. Eu gravo as aulas e coloco lá. Luciana, mas se eu tiver dúvida, você me pergunta, eu te respondo. É simples. Você só não vai ter uma aula ao vivo comigo, a mentoria ao vivo comigo, como os farmacêuticos que compram a mentoria de mim, né? Fazem isso também, tá? Gente, muito obrigada. Obrigada, Gabi. Obrigada, Valmi. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço vocês terem ficado até agora aqui comigo, né? Mesmo depois do nosso problema técnico. Já que quase não acontece do perito depor, tá? Normalmente, porque o que acontece? A gente não tá ali como, como é que eu falo? Como testemunha, entendeu? Nós não estamos ali como testemunha, porque nós não vivenciamos aquilo na hora que aconteceu. Então, a gente emite um laudo só para o juiz ler e falar assim, então tá, então se quem é técnico tá falando isso daqui, então é porque é isso aqui. Às vezes, você vai fazer um laudo, por exemplo, que fala do paracetamol, por exemplo. Você vai fazer o laudo, e aí o laudo fala que o paracetamol sozinho, só um comprimido, uma vez no mês, não vai causar hepatite medicamentosa. E aí, quando chega lá na hora, os assistentes técnicos, né, debatendo com o juiz, o assistente técnico vai e coloca na prova lá que o paracetamol pode sim causar hepatite medicamentosa se a pessoa já tiver algum problema no rim. Ou seja, ela já tinha um problema no rim, mas foi o paracetamol que desencadeou aquilo. E aí o juiz dá o parecer positivo para a pessoa, entendeu? Mesmo se a sua perícia falando ao contrário, mas ele entendeu a parte técnica. O negócio é para o juiz entender a parte técnica. Então, por isso que você precisa entregar com 20 dias antes da audiência, para o juiz ler, para o juiz entender o que é, entendeu? Isso. Aí você contraria ele de novo. Tem dois casos. Ou você contraria ele de novo e fala, não, eu mantenho a minha posição e é isso e pronto. Ou então você fala assim, não, você tá certo, eu errei nessa coisa aí. Eu errei nisso daí, entendeu? E aí a gente pode mudar isso daí. Tem duas opções, não tem o que fazer. Mas você, como perito, você precisa testar todas as coisas, né? Você precisa entender, você precisa pegar tudo ali, você precisa colocar coisas ali que já imaginar. O que acontece?
quando você vai receber a perícia, os assistentes técnicos, que no caso é você num outro momento, você elabora quesitos, que chama. Os quesitos é justamente as perguntas. Então, por exemplo, eu recebi a intimação de fazer a perícia desse caso do paracetamol. Aí veio o assistente técnico da defesa, ou seja, da empresa, e mandou vários quesitos para mim. Por exemplo, quantos anos o fulano tem, o fulano bebe, o fulano fuma, o fulano toma medicamentos, quais medicamentos ele toma, e ele pergunta essas coisas, certo? Aí vem o que está acusando, né? Ou seja, do cara que está processando a empresa, e manda os quesitos assim: a empresa tem autorização para isso? A empresa tem autorização para aquilo? A empresa pode fazer sim, né? É legal que a empresa forneça medicamentos, tal. Então, esse tipo de coisa que você vai responder na sua perícia. E aí, obviamente, eles não vão perguntar se o medicamento tal tem eficácia assim, assim, assim. Quanta porcentagem que fica no fígado. Vocês não perguntarem isso, você coloca na perícia, entendeu? Procura lá, tem vários sites que falam da toxicidade dos medicamentos no fígado, então pesquisa isso e coloca segundo o site tal, que é especialista em toxicidade, em medicamentos que tem toxicidade no fígado, o medicamento tal fica tantos % no fígado depois de tantos dias. Um exemplo. Isso é uma coisa que vocês vão colocar sem nem ter um negócio lá, ou seja, para o médico, para o juiz bater o olho e falar, não, beleza, então é isso aí. Então, o perito responde isso aí, entendeu? E sempre acontecer até chegar no momento que o juiz falar assim, não tem recurso mais, eu processo, eu aprovo o processo, tipo assim, entendeu? Então, até chegar nesse ponto. E é assim mesmo que por isso que demora, gente. Por isso que o processo demora. E não tem perito judicial farmacêutico por aí, tá? Não tem. Então, vocês, por exemplo, quem foi que eu acabei de conversar, gente, que falou que é de Aracaju? A Jaque mesmo, que falou que é de Aracaju, você pode ser a única. Eu não sei, né, gente? Eu não sei. Mas Aracaju, por exemplo, é menor do que Belo Horizonte. E Belo Horizonte tem pouquíssimos. Então, Aracaju provavelmente vai ter menos, né? Salvador talvez vai ter a mesma quantidade de Belo Horizonte. Manaus provavelmente não vai ter, né? Porque normalmente no norte não tem tanto perito assim, pela lista que eu vi. Então, vão ter lugares que não vão ter peritos farmacêuticos. E o que acontece quando não tem um perito farmacêutico? O juiz vai lá e nomeia um advogado, e o advogado se torna o expert em medicamento. Entende? O negócio disso, as pessoas não têm. Por que eu falo isso, né, gente? Eu falando isso com vocês, eu vou ganhar vários concorrentes, né? Vamos dizer assim. Não é. Para mim, é uma coisa que eu descobri. Eu falei, gente, como que a gente não sabia disso? Entende? Como que eu não soube disso? E aí eu tenho certeza que muito farmacêutico não sabe. Entendeu? Às vezes o farmacêutico está procurando uma coisinha para trabalhar de casa e não trabalha porque não sabe o que fazer. Então, isso é uma coisa que eu achei muito interessante. Eu gosto dessa parte, né, gente? Não sei se vocês gostam, mas eu adoro fazer laudo, né? E essas coisas de perícia e tal. Então, eu gosto muito disso. Então, é uma opção que a gente tem, é mais uma coisa que a gente tem. Eu tenho certeza que quando vocês que estão aqui me assistindo pensarem em não trabalhar na drogaria mais, ou no lugar que você trabalha mais, você vai lembrar disso, vai falar assim: eu tenho várias outras oportunidades, eu tenho várias outras possibilidades que eu posso trabalhar de casa, entendeu? Então, eu espero que vocês tenham gostado mesmo da live e que vocês saiam da zona de conforto, tá? Saiam da zona de conforto, façam diferente, porque enquanto vocês fizerem as coisas da mesma forma, vai ficar do mesmo jeito, entendeu? Então, façam diferente. Valmir, não me deixa te chamar no WhatsApp, tá? Eu vou responder você por lá. Quem tiver dúvida, gente, me chama no WhatsApp, tá bom? Me chama no WhatsApp que eu respondo vocês. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Obrigada, Jaque. Tá, manda mesmo, tá? Não deixa de enviar. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Obrigada, Tassiane, mais uma vez. Tassiane é minha aluna que sempre está na Semana da Autoridade Farmacêutica, tá, gente? E aí, quem não tiver entrado no Telegram, entra no grupo do Telegram, porque quando eu faço lives semanais, eu coloco lá, tá? Dicas diárias eu coloco lá. Então, se quiserem que eu mande uma dica diária no grupo, dei uma ideia, né? Luciana, você podia falar assim, assim, assim no grupo sobre tal coisa, no grupo do Telegram, tá? Então, quem não entrou no grupo do Telegram,
entra lá, porque lá eu vou passar, né, agora que eu voltei, porque eu tinha começado a fazer as dicas diárias no Telegram, peguei Covid, fui internada, acabei parando. Então, quem não tá lá no Telegram ainda, vai pro Telegram que eu vou voltar a fazer as dicas diárias lá, tá bom? Gente, muito obrigada por vocês, eu que agradeço, tá? Eu que agradeço pela presença de vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser fazer parte da fraternidade, entre no link que está aqui embaixo, tá? Que eu lá fica sempre disponível para vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada para vocês. Boa noite, né? E até a próxima live.